Quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido os irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 até 32. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então ele respondeu: pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar mais uma vez? Pai, diante da tua palavra estamos nessa noite, Senhor Deus, e queremos te pedir, ó Deus, que tu venha, Senhor, agora se manifestar através, Senhor Deus, da leitura, através da pregação da tua palavra.
Senhor Deus, me usa, Senhor Deus, como um canal de bênção, Senhor Deus, um canal, Senhor Deus, para transmitir o Teu recado, Pai. E que Teu Espírito, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, trazer a revelação da Tua palavra, e que o Senhor venha, Senhor, através dela, falar aos nossos corações, exortar, Senhor Deus, trazer à memória, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem, Senhor Deus, para cada um de nós, Pai. Nós colocamos diante de Ti, Pai, e agora na autoridade do Espírito Santo e do poder do nome de Jesus, nós repreendemos toda ação do maligno que queira roubar a Tua palavra, que queira distrair, em nome de Jesus, nós repreendemos e declaramos, Senhor, agora a ministração do Teu Espírito, a condução dessa palavra, no nome de Jesus. Amém, amém. Pode assentar, irmãos. Voltando para a casa do Pai, eu estava há alguns dias com esse título na mente, né? De repente me veio esse título, essa palavra, e eu estava há alguns dias meditando nela, e Deus foi ministrando no meu coração algumas coisas. Essa parábola é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, pregada e contada em vários sermões. Muitos de vocês talvez já tenham ouvido, né? Vários sermões sobre a história do filho pródigo. É uma parábola que Jesus contou, né? E é bem conhecido esse texto. Mas eu creio, né, que Deus sempre se revela, traz uma nova revelação da palavra a cada dia que nós ouvimos e podemos compartilhar dessa palavra. Na verdade, ela expressa o pensamento principal da mensagem messiânica, que é fazer conhecido o reino de Deus através da graça e da misericórdia dele, pela salvação e resgate do pecador. Jesus, desde o princípio do seu ministério, ele sempre afirmou isso. Por isso o evangelista Mateus, no capítulo 4, ele escreve, né, da seguinte forma, que Jesus, depois de ser batizado e passar pelo deserto, ele vai para a Galileia e ele começa a pregar: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado a vós. A mensagem do reino agora está próxima de vós. O reino de Deus, através da pessoa de Jesus, estava próxima daquele povo naquela situação. Então o reino de Deus agora estava próximo para que as pessoas pudessem ouvir e experimentar do reino de Deus. E essa mensagem do reino é a mensagem que Deus, o Pai, no esforço dele, através de enviando o seu Filho Jesus Cristo a esse mundo para resgatar, né? A Bíblia fala que Jesus veio para salvar e resgatar o que se havia perdido. E a mensagem do reino é essa: é resgatar o homem da condição do pecado, resgatar o homem da condição de caído, resgatar o homem da condição de morte e levá-lo novamente a viver o reino de Deus, a experimentar de Deus, o eterno Pai. E por isso, nesta noite, eu gostaria de estar comentando e meditando nesta palavra. Nesta abordagem, Jesus está se dirigindo a dois grupos de pessoas. O primeiro grupo, a todos os homens pecadores, assim como eu e você, que fomos um dia, né, pecadores caídos, destituídos da graça de Deus, mas pela graça e misericórdia de Deus nós fomos alcançados. Então é dirigido a esse primeiro grupo de todos os homens pecadores, pessoas carentes da graça e do amor de Deus, pessoas das mais diversas estirpes e classe social, né? Pessoas que o acompanhavam, o Filho de Deus, e o ouviam, e estavam sempre o acompanhando. Nós vivemos dias, irmãos, de uma grande orfandade. O mundo hoje é um mundo órfão de Deus. O mundo está distante de Deus, está distante do Pai. E o Pai hoje deseja profundamente trazer os seus filhos de volta. Todo aquele que ouve a palavra, todo aquele que sente a necessidade e que se volta para Ele, resgata esse filho, né, nesse homem na condição de filho. Né? Por isso, esse primeiro grupo, Jesus está se dirigindo a todos os homens pecadores, todos aqueles que estão carentes da graça e misericórdia de Deus, que um dia todos nós estávamos incluídos. E esse primeiro grupo aqui é representado justamente por esse filho mais moço, né?
E aqui a palavra diz que ele pegou tudo que ele tinha da sua herança e foi para uma terra distante, porque ele não queria estar próximo do pai, ele queria estar longe, livre para fazer o que bem entendia da sua vida. E ali ele gastou todos os seus haveres, todos os seus recursos, toda a sua parte da sua herança, distante do pai, né, distante das vistas do seu pai, porque ele tinha supostamente uma liberdade. Assim irmãos, todos nós éramos assim. Um dia Deus nos formou, a sua imagem e semelhança, e o homem caído é justamente a figura desse filho mais moço que foi e dissipou tudo aquilo que Deus colocou em cada um de nós. Deus nos deu capacidade, Deus nos deu sabedoria, Deus nos criou, nos formou a sua imagem, mas por causa do pecado nós nos tornamos inimigos, nós nos tornamos distantes, estamos distantes de Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia, deseja resgatar aquele que havia perdido. Então o primeiro grupo, aqui representado por esse filho mais moço, o filho pródigo. E pródigo quer dizer esbanjador. Aqui fala que ele gastou tudo dissolutamente, sem se preocupar com amanhã. E quantos desse mundo vivem sem se preocupar com amanhã, com a eternidade? O segundo grupo que Jesus está se dirigindo aos judeus religiosos, usuários do templo, e que dispunham a prerrogativa de guardiões da lei, que usufruíam dessa posição, mas não compreendiam o princípio da graça divina. E aqui é representado pelo filho mais velho. Muitas vezes estão dentro da igreja, já voltaram para o pai, mas ainda não entenderam o significado, né, do que é viver pela graça, não usufruem daquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu estava pensando, para aqueles que tiveram o privilégio de viver e de crescer num lar estruturado, né, com seus pais e irmãos, sabe que isto é algo que marca a vida de todos nós, né? Quantos aqui têm saudade da sua infância? Todos, né? A maioria. Alguns não tiveram, né? Mas eu creio que a maioria tiveram a oportunidade de viver e crescer num lar estruturado, dos seus pais, seus irmãos, e, né, são lembranças da casa do pai, a família reunida, objetivos comuns, o respeito, a compreensão. Claro que em todo lar sempre há aquelas brigazinhas, tal, né, aquelas disputas, mas tudo depois volta ao normal, né? Há uma lembrança desse tempo, umas saudades desse tempo. E coincidentemente, ontem eu estava assistindo um filme na Netflix. O nome do filme é Castelo de Vidro, não sei se alguém assistiu. É uma história de uma escritora, uma jornalista, que ela vai mostrar, né, através de flashes da vida dela, da infância dela, né, como foi a sua vida, né, a sua vida em família, vivendo ali com seus irmãos. O seu pai é um homem alcoólatra, um cara meio malucão, que vivia não tinha lugar, não tinha parado, vivia de um lugar para outro, ele vivia mais de aventura do que, e a família ia junto, né, sofrendo muitas vezes, mas acabava prevalecendo sempre a vontade dele. E apesar de tudo isso, né, depois ela rompeu com o pai, e acabou indo para a universidade, seus irmãos também estudaram, e com todas as dificuldades acabaram se formando, né, todos tiveram um final feliz. Enfim, seu pai fica doente e ela se reconcilia com seu pai morre. Depois, no final do filme, estava lá os irmãos, né, reunidos na mesa, na refeição, e começam a relembrar, né, da infância, das aventuras, de tudo aquilo que viveram, né, apesar de seu pai muitas vezes não inspirava aquela confiança, mas algumas vezes ele se reunir, conversar a respeito da família. Então família é algo maravilhoso, é um lar, é algo maravilhoso, né? Mas como que a gente pode voltar para a casa do pai? Tudo nessa vida passa, né? Se a gente pudesse voltar para a casa do nosso pai, né? Às vezes a gente, na nossa juventude, na nossa infância, a coisa apertava, você corria para a casa do pai, né? É lugar de segurança, lugar de conselho, lugar, né, de ajuda. Mas hoje
não temos mais condições, fisicamente falando. Mas o que eu quero retratar aqui nesta noite não é da casa física, essa casa física, mas é uma casa espiritual. A casa espiritual. E o Pai aqui representa o próprio Deus. O próprio Deus. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, aqui na terra, ela representa a casa espiritual temporária e visível, que aponta para uma casa eterna no céu. A igreja é a casa espiritual temporária, é o lugar de acolhimento, a igreja, é o corpo de Cristo. Mas ela aponta para algo eterno, uma casa espiritual nos céus. Por isso Jesus vai afirmar lá em João 14, versículo 2, diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Ou seja, como se ele estivesse falando assim, na casa do meu Pai há muitos quartos, há muitas acomodações. Se não fosse assim, eu não teria falado para vocês. Vou preparar esse lugar, porque na casa do meu Pai é lugar para todos, indistintamente. É algo que aponta para o eterno, algo que nós esperamos, que almejamos. Deus tem um lugar preparado para cada um de nós. E eu gostaria de destacar aqui, quais são as condições para que isso ocorra, como nós podemos voltar para a casa do Pai, a casa espiritual, a casa eterna, do Deus eterno, como nós podemos voltar, quais são as condições para que eu possa tornar-se filhos novamente, como eu posso ser recebido como filho nessa casa. Algumas condições. Primeira condição, é preciso reconhecer em que estado nos encontramos. Primeiramente, eu queria basear minha meditação a partir do versículo 17. O versículo 17 diz o seguinte, né? Observa-se a seguinte expressão. Olha o que diz aqui o texto: caindo em si. Isso quer dizer o quê? Que até aquele momento eles estiveram como se estivera fora de si. O pecado é como um anestésico que deixa o homem em um estado de letargia espiritual. Essa é a condição do homem caído no pecado. Ele está como se fosse fora de si, ele não consegue raciocinar por si mesmo, não consegue entender, compreender. Ele está cegado do entendimento. Assim era a condição desse moço. E quando ele cai em si, nós somos iluminados pela palavra. A Bíblia diz que a palavra é luz para o nosso caminho. Ela gera em nós, quando nós somos iluminados pela palavra, ela gera em nós um estado de lucidez. Nossos olhos são abertos novamente. Nós voltamos a um estado de sobriedade, como se nós estivéssemos embriagados. Nós não estávamos nas nossas faculdades mentais em perfeito juízo, como se nós estivéssemos fora de nós mesmos, num estado de loucura. Assim é a condição do homem caído. Mas quando o homem ele é iluminado pela palavra, quando a palavra de Deus chega no coração do homem, é assim como esse moço, ele caindo em si, ele começa a enxergar o seu estado. E esse reconhecimento nos faz saber que na casa do Pai há fartura de pão. Eu estava aqui pensando nessa palavra. Na casa do meu Pai há fartura de pão. O que é a fartura de pão? O que isso representa, irmãos? Deus, Ele é um Deus de grandeza. A fartura quer dizer abundância. Deus é um Deus exageradamente grande em tudo que faz. Então, fartura aqui quer dizer muita coisa. O pastor Elias pregou na quinta-feira, esses dias, né? O título da mensagem, né? Quanto você quer, alguma coisa assim, né? Ele falava sobre a grandeza de Deus. Irmãos,
Eu estava pensando nessa palavra, fartura. E começa a pensar na grandiosidade de Deus. Só para citar uma das suas obras, a sua criação. Deus, ele é um Deus exageradamente. Tudo que Ele formou, tudo que Ele criou, Ele foi exagerado em tudo. Uma vez um pastor disse que Deus é um Deus hiperbolento. Não sei se existe a palavra, mas é de hipérbole, né? Quer dizer, exagero na língua portuguesa. Deus é um Deus hiperbolento, Ele é exagerado em tudo. Observa a sua criação, se você olhar, né, para os seres que vivem dentro do mar. Você fica encantado com a quantidade de seres, peixes, de cada bicho mais esquisito que existe no fundo do mar. Olha para a fauna, né? Os pássaros, tudo. E agora olha para o universo. Olha para o universo. Olha para as estrelas. E eu pensando nisso, né, lembrei da palavra do rei Salomão, quando ele, na dedicação do templo, ele ora a Deus, fala assim: Deus, nós construímos esse templo aqui, mas eu sei que o Senhor é tão grande, que é esse templo aqui para esse Deus? Ele falou assim, ele fala assim, chega a expressar assim: os céus dos céus não te pode conter. Agora imagina o universo, com suas milhares e milhares, milhões de galáxias, com milhões e milhões de estrelas. Todo o universo não pode conter esse Deus. Não pode conter esse Deus, apenas uma das suas obras, a sua criação. E o profeta Isaías, capítulo 40, versículo 26, ele diz assim: aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser grande em força e poder. Brincadeira? Brincadeira? Deus chama o seu exército de estrelas, conta todas elas e chama todas elas pelo seu nome. E muitas vezes nós limitamos Deus na nossa vida. Então essa palavra fartura quer dizer de grandiosidade, que Deus tem grandes coisas para a nossa vida. Por que viver na miséria do pecado? Por que viver prostrado, caído? Se Deus é um Deus de grandiosidade, se Deus tem fartura na casa do Pai, e por que as pessoas rejeitam a palavra de Deus? Por que elas rejeitam o convite de Deus e preferem viver na miséria? Mas além disso, Ele é exageradamente grande em sua bondade, amor, justiça, longanimidade. Deus, Ele é único, porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. E também Deus, Ele é onipotente, porque Ele é o único Deus todo-poderoso. São os atributos incomunicáveis que são inerentes só a Ele. Só a Ele. Esse é o Deus, esse é o teu Pai Celeste, em qual você foi chamado e se colocou na condição de filho. Por isso o termo fartura, ele quer nos representar tudo aquilo que o nosso ser precisa, que só encontramos na casa do Pai. Só encontramos na casa do Pai. Por isso o filho pródigo, ele vai dizer aqui, ainda no versículo 17, parte final, ele diz assim: eu aqui morro de fome. Há um mundo que vive num estado de inanição, porque não se alimentaram do verdadeiro pão. Satanás tem feito de tudo para manter as pessoas afastadas da presença do Pai.
Enquanto ele faz isso, as pessoas elas são distraídas e escravizadas, condenadas através do vício, da violência, da soberba, da ganância, em um estado de cegueira espiritual, a ponto de acharem que esta é a vida que deve ser vivida. Quantas pessoas falam assim, eu quero viver a minha vida. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Pobres, miseráveis e nus, destituídos da graça de Deus, estão totalmente enganadas. O nosso inimigo, o príncipe desse mundo, tem cegado o entendimento das pessoas. E quando nós olhamos ao nosso redor, infelizmente, pessoas que nós amamos, que nós prezamos, que são nossos amigos, que são nossos irmãos, pessoas que são chegados nossos, muitas das vezes se encontram nessa situação. Isso é triste. Eu tenho orado muito a Deus, clamado, Deus, tem misericórdia nessa geração. Quantas pessoas você tem falado, e você não vê mudança, não vê atitude. Então essas pessoas, elas vivem ao ponto de desejarem as comidas dos porcos ao banquete de Deus. É triste, mas é a palavra do próprio Senhor Jesus aqui. É como se elas desejassem comer as comidas dos porcos. Pessoas, irmãos, próximas a nós, estão nessas condições. E nosso papel como igreja do Senhor é orar e clamar misericórdia. Deus, alcança essas pessoas. Alcança elas, Pai. E o pão, o que representa? Muito mais do que um alimento, o pão é tudo o que precisamos para ter uma vida de dignidade como filhos de Deus. Jesus disse lá em João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Outra parte ele fala assim, eu sou o pão vivo. Se alguém dele comer, versículo 51, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Relembramos essa semana passada o sacrifício de Jesus na cruz pelos nossos pecados. Seu corpo que foi moído pelas nossas transgressões. Ele é o pão vivo que desceu do céu, que traz alimento, que sacia a fome do mais miserável pecador. Há quantos famintos, o mundo que vive em inanição, tem fome. E o pão representa justamente isso. Jesus, ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E esse pão representa perdão, restauração, cura, salvação. Por isso a igreja de Cristo representa a casa de Deus, a casa do pão. A Belém de Deus, a igreja é a casa do pão. Onde aos pecadores famintos é oferecido o pão da vida que sacia sua fome espiritual. Esse é o papel, a tarefa da igreja, anunciar Cristo, o pão da vida. Ela é a casa do pão. Que nós possamos sempre ter o pão para oferecer, no sentido espiritual. E esse pão aqui é o pão vivo que desceu do céu. Então, irmãos, a primeira condição para voltarmos para a casa do Pai é o reconhecimento do estado em que nós nos encontramos. E quando o homem é capaz de reconhecer o seu estado de miséria, é o primeiro passo em direção à casa do Pai. A segunda condição que o texto vai nos mostrar, é preciso nos arrependermos das nossas obras mortas. Efésios capítulo 2 diz assim que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados.
Então é preciso que nós nos arrependemos. Versículo 18 diz assim, parte A: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Há um posicionamento, uma mudança de rumo, uma metanoia, quer dizer, uma conversão. Eu estava indo numa direção e agora eu me volto para as costas para o pecado e vou em direção à casa do Pai. Há uma ação que gera uma atitude. Assim como o reconhecimento, ela abre uma perspectiva para uma vida, o arrependimento condiciona-nos para recebê-la. O reconhecimento abre uma perspectiva para uma nova vida, uma perspectiva para voltar para a casa do Pai. O arrependimento condiciona-nos a receber. É o arrependimento. Então é preciso nos arrependermos. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós damos um passo em direção à casa do Pai. Amém, irmãos? Terceira condição, não quero me alongar muito. Para voltar para a casa do Pai, é preciso confessarmos os nossos pecados para sermos perdoados. Versículo 18, parte B. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. O que é pecar contra o céu? Você pode pensar assim, mas quem foi a parte mais ofendida foi seu pai. Mas ele fala assim, eu pequei contra o céu, diante de ti. Muitas vezes as pessoas querem pedir perdão para outras pessoas. Sim, é importante, mas primeiramente, o nosso pedido de perdão tem que ser elevado aos céus, ao Pai Celeste. É a Deus que nós devemos pedir perdão. Então é importante isso, irmãos. Se o arrependimento é uma ação, a confissão é a expressão ou a verbalização dessa ação. Quando confessamos, estamos expondo as nossas fraquezas e a nossa total dependência da graça, implorando o perdão do Pai. Então o arrependimento é uma ação. Levantar-me-ei e irei. Então é preciso uma ação da nossa parte. E quando essa ação ela é colocada em prática, é mais um passo em direção à casa do Pai. Amém? Para encerrar essa primeira parte, eu quero dizer o seguinte: a atitude daquele pai é receber o filho de volta. Esse filho que ele tanto amou e almejava abraçar. Versículo 20 diz assim: quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Eu fico imaginando aquele pai abraçando aquele filho mal cheiroso, porque ele cuidava de porcos, maltrapilho. Ele era indigno, porque ele gastou tudo. Mas o pai não olhou para isso, assim como Deus não olha para a nossa situação. O Pai Celeste não olha para a nossa situação, mas o desejo dele é abraçar você da maneira como você está, na condição que nós estávamos. O Pai nos abraça e nos beija. E até fico imaginando o sussurro do Pai no ouvido daquele moço: ah, que saudades que eu estava de você, meu filho. Que saudades que eu estava de você. Eu acredito que todo dia o pai ficava olhando no horizonte à espera desse filho. De repente esse filho volta. Ele corre, abraça e beija. Assim também é o nosso Pai. A Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Assim como esse pai aqui mandou preparar toda uma festa. O Pai também, o Pai Celeste também expressa a mesma coisa. Ah, que filho, que saudade que eu estava de você. Eu estava à sua espera. Então, irmãos, Deus deseja a nossa voltar para a casa do Pai. Amém? Eu quero também fazer um pequeno destaque para o que nós chamamos de segundo grupo de pessoas,
que eu citei no início, representado pelo filho mais velho. São aqueles que, mesmo estando na casa do pai e envolvidos com o negócio do pai, não usufruem daquilo que poderiam por estarem na posição que estão. Olha, nós lemos aqui a história do filho. O filho ficou indignado quando ele soube que o filho, que havia ido embora, gastado tudo, voltou e o pai recebeu ele de volta. Mas nós vimos que a graça e a misericórdia do pai é muito maior do que aquilo que nós pensamos e imaginamos. O amor de Deus, ele é muito maior do que aquilo que nós imaginamos e pensamos. Muitas vezes nós não compreendemos isso. Como Deus pode salvar uma pessoa mais pecadora, mais perdida, por causa da graça, da misericórdia, do seu amor, que é imenso. Versículo 31 diz assim, olha que diz aqui o 31. O pai, conversando com aquele filho, ele fala assim: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Ficam indignados e não compreendem o verdadeiro sentido da filiação, não se compadece dos mais fracos. E muitas vezes, dentro da casa espiritual, da casa de Deus, da igreja, acontece isso. Irmãos, eu tenho muito tempo de igreja, de crente. Eu já vi acontecer de muitas coisas. Pessoas que muitas vezes invejam o irmão, pessoas que muitas vezes no fundo, sabe, ele não quer que a pessoa prospere na fé, né? Há uma disputa muitas vezes por posição dentro da casa de Deus, imaturidade muitas vezes, falta de compreensão. Como esse filho mais velho, ele não entendia, não compreendia o gesto do pai. Deus tem para nós muito mais. Devo me alegrar com o sucesso dos meus irmãos, não há alegria para o pai do que ver os seus filhos que vivem em comunhão. Problemas de relacionamento, né, como ressentimento, ódio, inveja, divisão, disputa, não pode prevalecer na casa do pai. Na casa do pai, o amor não deve ser limitado e o crescimento deve ser almejado. Eu devo me alegrar com o crescimento do meu irmão. Às vezes você está aí muito tempo na igreja, aí Deus vai e salva um próprio pecador, miserável pecador, ele vem para a igreja, de repente aquela pessoa começa a se destacar. Amém por isso, mas muitas vezes, muitas pessoas se incomodam com isso. Isso não deve haver na casa de Deus. Irmãos, muitas vezes nós somos limitados. Olha que o pai fala assim, ó, tudo que é meu é teu. Você está na casa do pai, você não usufrui. Ah, eu queria matar um cabrito com meus amigos, mas nunca pude. Ficou aquela choradeira. Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes nós estamos na casa de Deus, mas não usufruímos daquilo que Deus tem. Aquilo Deus da casa, a fartura que eu falei. Nós não usufruímos da fartura que tem na casa do pai. Irmãos, eu me incomodo, sabe, de pessoas que se limitam a vir para a igreja uma vez por mês na Santa Ceia. Estava sentado lá atrás, na última Santa Ceia, eu vi pessoas que às vezes se encontra na rua, eu falei, pô, mas essa pessoa é irmão? Eu nem sabia, às vezes nem lembrava. Está no hall da igreja. Às vezes é culpa nossa mesmo, que às vezes não se interessa, né, de manter um relacionamento. Mas as pessoas estão perdendo muito. Porque a casa do pai é lugar de comunhão, é família, é momento de alegria, de regozijo, de compartilhamento, né? Nós temos os departamentos. É uma luta, né, irmão Orley, para reunir os irmãos aí. Mas muitas vezes a gente perde, sabe? Perde por não estar junto, por não participar. Gostaria de destacar aqui uma palavra que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, só para encerrar. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 12, se alguém quiser abrir. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Eu falei que na questão do crescimento, o amor ele não deve ser limitado, o crescimento almejado. Quando o meu irmão cresce na fé, quando ele se destaca, eu devo me alegrar. Eu devo ser uma base de apoio para aquele irmãozinho que está começando na fé, não uma pedra de tropeço. Às vezes o irmão está lá no fogo,
Deus está ministrando a vida dele, aí aquele irmãozão lá vai falar assim, não, isso é fogo de palha, logo logo passa. Né? Joga um balde de água fria no irmãozinho. Menos, não é assim não precisa de tudo isso não. Deixa o irmão, está na benção, amém, devo me alegrar. Né? Muitas vezes nós somos limitados no amor e nos nossos afetos. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Se alguém quiser abrir, abre lá. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, né, e ele ali no contexto ele vai falar do sofrimento que ele teve que passar, né, as limitações, para que o evangelho de Cristo pudesse chegar até aos coríntios. Mas ele esperava mais daqueles irmãos, mas eles estavam limitados nos seus afetos. Olha que ele diz assim, para vós outros, ó coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também. Apóstolo Paulo fala, vocês querem retribuir o que eu fiz para vocês, então faço como eu, vocês não têm limite em mim. Eu dou a minha vida, eu faço tudo por vocês, mas vocês estão limitados nos seus afetos. E ele fala assim, alarga-se os vossos corações. Então nós precisamos disso, irmão, nesses dias. Como igreja do Senhor, como corpo, como casa do pão, como casa espiritual temporária. Alargar os nossos corações e compreender que todos fazem parte da família de Deus. Devemos nos alegrar com o progresso e o sucesso de cada um dos nossos irmãos. Amém? Amém? Feche seus olhos. Nós vimos nessa noite, falamos sobre 2 grupos de pessoas, né? O primeiro grupo é os grupos de homens pecadores, representado pelo filho mais moço, o filho pródigo, na condição de pecador, distante da casa do pai. E também falamos sobre o segundo grupo, daqueles que estão na casa de Deus, mas muitas vezes são empecilhos, né, para aqueles que estão chegando, ou que não usufruem das bênçãos de Deus. Mas Deus busca ansiosamente resgatar tanto um como o outro. Na casa do Pai há abundância, suprimento de pão, as condições para voltarmos. É primeiramente reconhecimento, depois arrependimento e confissão. O Pai está pronto à nossa espera, e Ele nos restaura na condição de filhos, e nessa condição podemos desfrutar de todas as suas bênçãos. Começa aqui, mas vai continuar na eternidade. Amém? Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.